Olá, vamos falar de um julgado que trata sobre direito penal, mais especificamente a questão do crime de uso de documento falso. No caso concreto aqui, a pessoa estava portando um, um CRLV de veículo, né, falso, e aí se apresentar ou não apresentar no momento da abordagem faz alguma diferença para a incidência desse crime de uso de documento falso. E o destaque nos diz já o seguinte: o mero porte de CRLV falsificada na condução de veículo automotor, sem a apresentação pelo condutor no momento da abordagem, não tipifica o crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal. E a controvérsia é simplesmente essa. A controvérsia é definir, em razão da obrigatoriedade do porte da CRLV, que é uma obrigação estabelecida no artigo 133 do Código de Trânsito, se é típica a conduta de conduzir veículo na posse de CRLV falso, ainda que não tenha sido apresentado pelo condutor quando da abordagem por agente público. Certo? E aí, a gente tem que ler o artigo 304 do CP. Porque o que acontece? Princípio da tipicidade cerrada, fechada, direito penal é aquela coisa, tem uma palavrinha a mais, então mudou tudo. Né? Então tem que bater cara crachá com o texto literal do tipo penal para incidir o tipo. E quando eu leio o artigo 304, ele fala que apenas a ação do agente que deliberadamente utiliza de documento falso é apta a caracterizar o tipo penal em referência. Então ele exige o uso. Seu uso a ação é minha, eu apresento. Sobre o tema, um julgado do STJ que veio para ilustrar o informativo fala o seguinte: a simples posse de documento falso não basta à caracterização do delito previsto no 304 do Código Penal, sendo necessária a sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste documento falso. E aqui, em observância ao princípio da legalidade, é vedada a ampliação do tipo penal. Princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, né? Então, em observância ao princípio da legalidade, é vedada a ampliação do tipo penal de modo a contemplar verbo ou conduta não elencada na norma penal, sendo certo que a previsão contida no artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido da obrigatoriedade do porte de certificado de licenciamento anual, consubstancia norma de índole administrativa, inapta a alterar o tipo penal em referência, providência que dependeria do advento de norma penal em sentido estrito. Então aqui temos dois princípios que ficam resguardados, que é o princípio da legalidade e o princípio da ofensividade também, que é o que o STJ fala quando finaliza o julgado, dizendo assim: a adoção de interpretação em sentido contrário, além de violar o princípio da legalidade, também vulneraria o princípio da ofensividade, pois o mero porte de documento falso, sem dolo de uso, não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal, que é a fé pública, nem mesmo remotamente. Certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro a leitura do julgado e tenha contribuído de alguma forma para o estudo de vocês. A gente se vê em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.